Alô, turba! Vamos ver hoje ligação covalente. Lembrando que na aula passada nós tivemos ligação iônica, que ocorre essencialmente entre metais e não metais, né? Nós temos o cloreto de sódio, o brometo de sódio, né? Vimos também o óxido de alumínio. Muito bem, metais com não metais, né? Elétron positivo com elétron negativo. Quando o elétron positivo doa o elétron, torna-se um cátion, né? E o elétron negativo recebe elétron, torna-se um ânion. Então, um equilíbrio eletrostático, equilíbrio entre cátions e ânions, o que é fácil de entender, né? Vamos ver a covalente, presta atenção. Eu dei uma exceçãozinha para o iônico, né? Temos uma pequena exceção aqui, onde o aluno percebe que eu tenho uma ligação iônica formada por não metais, né? Formada por não metais. Cloreto de quem? De amônio, né? O cloreto de amônio só tem não metais e é uma ligação iônica. É muito isso nos exames, é uma exceção. Não metal, o não metal mais, ela é iônica, NH4 mais, Cl-. Que iremos entender melhor após vermos hoje ainda a ligação covalente da TIPA, né? Por que esse NH4 mais? Muito bem, a aula de hoje é a ligação covalente, presta atenção, entre não metal e não metal. O hidrogênio é um não metal, mais do que tudo ele é um não metal, né? Por quê? Ele já tem tendência a ficar aqui, gente. A nova tabela periódica vai trazer o hidrogênio aqui, porque é o local dele, né? Ele é mais um não metal do que qualquer outra coisa. É um gás, né? Tem uma certa eletronegatividade, tudo bem. Ele deve ficar por aqui mesmo. Nas tabelas modernas já tem tabelas, né? Alguns sites internacionais onde o hidrogênio já está aqui, né? Muito bem. Então eu vou fazer a molécula de quem? Do hidrogênio. Ah, professor, eu estou vendo um grande empecilho. Como é que o senhor vai me convencer de ligar um elétron com um elétron? Se eu vi em física que cargas de mesmos sinais sofrem quem? Repulsão. Então o senhor terá dificuldade em provar isso, professor. Gente, é o seguinte, quem já viu a regra da mão em eletricidade? Todo campo elétrico gera um campo magnético perpendicular, a regra da mão, já viram? Todo campo elétrico gera um campo magnético perpendicular. Muito bem, então se estes elétrons, gente, ó, tiverem spins o quê? Contrários, os campos magnéticos serão quem? Contrários. Eita, se os campos magnéticos são contrários, eu teria atração do magnético, mas continua a repulsão eletrostática, professor, elétrica. Dois elétrons sofrem repulsão. Agora, no campo magnético que eles geram, né, haverá o que, gente? Atração se os spins forem quem? Contrários. Então, o que é uma ligação covalente? O aluno vai entender agora que ela é um equilíbrio entre, vejam, a repulsão eletrostática e a atração quem, gente? Magnética. Repulsão eletrostática, atração magnética, é ou não é? Repulsão eletrostática, atração magnética, é ou não? Vai chegar a um ponto de equilíbrio, vai ou não vai? Vai. Pronto. Chegamos aqui a um ponto de quem? De equilíbrio entre a repulsão eletrostática e a atração quem, gente? Magnética. Isso aqui nada mais é do que uma ligação covalente normal. Então, gente, eu convenci vocês. Eu posso dizer agora que existe a molécula do hidrogênio. Molécula é um conjunto de átomos que tem estabilidade para existir na natureza. Então, o H2, que representamos assim, né, como um gás aqui, tem estabilidade, né? Tem estabilidade. Uma outra maneira de convencer o aluno da ligação covalente seria o seguinte, preste atenção. Vocês têm dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio não tem neutro, o hidrogênio mais simples não tem neutro, só tem um próton no núcleo, cuidado na vida. Então, entre esse próton e esse elétron ocorrerá o que, gente? Repulsão. Ou melhor, entre esse próton e esse próton ocorrerá repulsão. Entre este elétron e este elétron ocorrerá o que também, gente? Repulsão. Mas, se vocês olharem com carinho, entre este próton e este elétron eu terei quem, gente? Atração. Concordam ou não concordam? Concordam. Entre este próton e este elétron eu terei o que? Atração. Entre esse próton e este elétron eu terei quem? Atração. Entre este próton e este elétron eu terei quem, gente? Atração. Então, a soma das atrações é maior do que a das repulsões. Certinho ou não? Tá legal? Então é possível a ligação quem? Covalente. Você compartilhar elétrons de spins quem, gente? Contrários. Agora, claro, vamos mexer, vamos dar mais exemplo, depois vamos ver, comparar as propriedades dele com os iônicos.
Para começar, eu já vou adiantando. Todos os iônicos praticamente são quem, gente? Sólidos quebradiços. A gente viu nas propriedades dos iônicos. Os iônicos são sólidos quebradiços, né? Apresentam altos pontos de fusão e ebulição, né? Aqui eu já começo formando um gás no covalente. É a hora do já opa! Então quer dizer que não vai ter covalente sólido? Teremos sim. Mas haverá um predomínio de quem? De líquidos e quem? E gases nos covalentes, né? Pelo tipo da ligação. Aqui foi, aí formava uma rede cristalina possante, né? Atração entre íons que levou ele ao estado sólido. Aqui eu já começo com quem? Com a molécula simples, que é quem, gente? Gasosa. Vocês vão adorar a covalente porque ela, eu dou um exemplo na família, no início de uma família, você já sabe todos os outros exemplos. Por exemplo, veja, se eu começar agora com os halogênios. Quem são os halogênios para vocês, turma? Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo e quem? Vamos deixar o astato de lado, porque o astato é quem? Radioativo. O astato tem mais de 15 isótopos. Tem um deles que tem uma meia-vida de 9 meses. Se eu anotar um exemplo no caderno aqui, no final da aula ele não está mais, não tem mais ninguém, né? Após cada 9 minutos ele perde a metade de quem? De sua massa. Tá legal? Não tem mais ninguém, é força de expressão, né? Vamos chegar abaixo da massa crítica. O que é a massa crítica em radioatividade? É a massa mínima que já libera radiação, já tem efeitos radiativos, né? Muito bem. Então quem são os halogênios? Para ver. Flúor, cloro, boro, iodo e astato. Professor, por que a molécula do flúor é F-dose? E basta o senhor fazer essa para mim. Porque se o senhor fizer F-dose, eu já sei que o restante terá que ser quem? Cl-dose, né? Br-dose, I-dose, isso é a mesma coisa. Por quê? Ora, os halogênios apresentam quantos elétrons em sua última camada? Todos eles. 7 elétrons. É ou não? Eles apresentam 7 elétrons em sua última camada. Gente, para preenchermos a regra do octeto. Professor, mas por que o senhor não falou a regra do octeto aqui para o hidrogênio? E aí, professor? É o seguinte, gente. Existe a regra do duodeto. 2 hidrogênios estão, se eu rodear, né? Esse par de elétrons, a ligação é covalente. Ela é comum aos 2 elétrons, aos 2 átomos, melhor dizendo, né? Esse par de elétrons é comum aos 2 átomos. Isso é a regra do duodeto. O hélio também não é estável, não é um gás nobre, tem quantos elétrons também? 2. Né? Então os gases nobres são altamente estáveis, com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio que tem quem? 2. Quem imitar também o hélio tornar-se-á perfeitamente quem? Estável. Então aqui foi a regra do duodeto. Muito bem. E aqui, como é que eu conseguirei o octeto? Fácil. 2 elétrons, olha aí. O flúor tem 7, 6 aos pares e 1 desemparelhado. Se eu compartilhar esse desemparelhado com este desemparelhado, de spins contrários, né? Para que no campo magnético haja quem? Atração. Certinho? Então, se eu rodear este flúor, o que é que eu tenho? Preenchimento de quem? Do octeto. Se eu rodear esse flúor, preenchimento de quem? Do octeto. Né? Porque o par de elétrons é comum, quer dizer irmão, né? Valência é capacidade de ligar-se. Capacidade de ligar-se com o irmão. Então o par de elétrons é comum utilizado. Então foi bom, professor, preencher o octeto e entendi porque flúor é F-dose. Então eu não preciso mais fazer o resto lá. Nem vocês. Obviamente vocês deduzirão que cloro será quem também, gente? Cloro também tem 7 elétrons. Mesma coisa, gente. Por isso que a gente diz que os elementos de uma família têm propriedades o que? Semelhantes. Né? A molécula do cloro é Cl-dose. A molécula do bromo é P-dose. Eu fiz uma pesquisa, gente. Olha, a família que mais cai é esta. Por quê, professor? Pelo seguinte: os 2 primeiros são gases. O bromo é um líquido mal cheiroso. Então, mal cheiroso ganhou o nome de bromo. Bromo quer dizer mal cheiroso. Na universidade, você quebra uma polpa de bromo, a gente quebra, usa. E o resto? A gente forma um sal dele, que é um sólido para poder guardar, fechado. Se deixar ele lá, você vai ter cheiro o tempo todo dentro daquele laboratório. Se deixar cair no chão, são 6 meses lavando. E o cheiro permanece. Né? Mal cheiroso, bromo. Uma pessoa bromídrica é uma pessoa mal cheirosa. Cuidado. Pode cair uma frase em português da vida de vocês. Está aqui, ó. Bromo. Está aqui, ó. O bromo, molécula do bromo. Professor, a gente desce a ladeira de fácil agora. Olha que beleza. Que beleza. É só colocar, gente.
Cada um tem 7 elétrons por uma camada. Mesma resenha, né? O iodo também, né? Vai compartilhar. Há uma brigazinha que deve ser bolinhas, outro acha que é xizinho. Isso é uma briga que não leva muito a canto nenhum, essas notações. Isso aqui é a representação de Lewis. Representação de Lewis é quando eu coloco os elétrons, né, da última camada, para dar uma ideia melhor didática para a gente, né? Essa é a representação de Lewis. Muito bem, professor, gostei. Baixa V1 da família e a gente está com o resto. É verdade. Vê quando eu já vou com vocês, ó. Em pouco tempo a gente já está aqui, ó. Eu já vou colocar assim, digamos, eu vou colocar O2 para vocês, que é muito importante. Vou colocar aqui também, gente, N-DOS, que é muito importante para a gente. Certinho? Vocês já viram paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo em física? Já? Não. Muito bem. A molécula do oxigênio, como é que seria, professor? Vamos ver, né? O oxigênio é um calcogênio. Quem são os calcogênios? Os 7 porquinhos, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os 7 porquinhos. Muito bem. Então, os 7 porquinhos, todos eles têm quem, gente? 6 elétrons, é sua última o quê? Camada. A natureza é perfeita. Eu não quero ninguém decorando quantos elétrons emparelhados tem, não. Ninguém precisa decorar. Porque se ele tem 6 e precisa chegar a quanto? A 8 para tornar-se estável, para encher o octeto. Obviamente a natureza deve ter mandado para ele quantos elétrons desemparelhados? 2, né? Ficam 4 aos pares, uau, mais 2 quem? Desemparelhados, ela manda. Porque ele precisa chegar a 8, então a natureza dá uma chance para você. Fique com 2 desemparelhados, e é verdade, né? O outro oxigênio também tem 6 mais 4 aos pares, e a natureza dá uma chance para ele, com 2 quem? Desemparelhados. Certo ou não? E esses 2 desemparelhados, vocês poderão quem? Compartilhar. Ah, professor, formei uma belíssima da molécula de quem? Do O2. Claro que essa molécula, cuidado, há um pouco de alarde, uma fantasia muito grande. Paramagnetismo, só vou poder falar nisso aqui com oxigênio líquido, não é o oxigênio gasoso, não. O oxigênio gasoso é isto aqui, O2. Mais adiante, quando vocês estudarem paramagnetismo, né, eu dou um toque, darei um toque para vocês. E uma das possibilidades, né, de ser estudado em mecânica quântica com profundidade, o oxigênio em estado líquido ele tem elétrons desemparelhados. Para ser paramagnético, o paramagnetismo é caracterizado por átomos que têm elétrons que gente desemparelhados. Então uma provável representação seria esta para o O2, né? Há controvérsias, há quem diga que deveria se colocar 3 elétrons no orbital para se conseguir isto. Outros não aceitam, né? Vamos deixar isso para mais adiante, né? Só lembrando a vocês, quem são as substâncias ferromagnéticas? Ferro, cobalto e níquel. Vocês nunca viram o mesmo assunto, não. Ferro, cobalto e níquel são substâncias que, ao encostarem, ficarem perto, serem atraídos pelo ímã, eles se atraem tão fortemente que se imantam. Se eu pegar um preguinho e ele for atraído pelo ímã, né, depois eu pego esse preguinho e ele atrai outro preguinho por alguns segundos. Quer dizer, ele se imantou, né? Eu pego um ímã possante, eu estou com ele no carro, eu tenho um ímã possante. Imã possante são aqueles ímãs, por exemplo, de caixa de som. Eu tenho vários girando com cuidado no carro para não encostar nenhum eletrônico nele, né? Se eu vou acabar com o meu eletrônico. E aluno pegar, pode partir o dedo, né? São 2, colocar o dedo no meio, parte o dedo de um indivíduo, né? Muito perigoso, muito forte. Então eu vou trazer ele para cá, vou ver que eu vou tentar 4 moedas aqui, né? Uma moeda imantada por este aqui, atrai outra moeda, essa se imanta, atrai outra, essa se imanta, atrai outra. A quinta eu não consigo mais, tem um limite, certo? Então substâncias ferromagnéticas são aquelas que são quem? Além de serem fortemente atraídas pelo ímã, né, ainda se imantam. Ferro, cobalto e quem? E níquel. As paramagnéticas têm uma pequena atração, né? E as paramagnéticas têm uma característica, né? Elétrons quem? Gente desemparelhados, e pode ser até que não seja metal. Aqui, ó. Aqui eu tenho um não metal, né? Vamos deixar isso para mais adiante. As diamagnéticas têm os elétrons todos cheios, não tem elétron desemparelhado. Essas causam repulsão no campo magnético. Vamos deixar para mais adiante, certinho? Eu só toque aqui, porque por enquanto eu vou deixar aqui, estou dando ligação covalente. Depois vamos falar no paramagnetismo do oxigênio, no estado líquido. Cuidado, cuidado, cuidado com muita fantasia. Por aí, falando em oxigênio paramagnético, mas não são todos. Ele é no estado líquido que ele tem paramagnetismo. Nitrogênio
nitrogênio. Nitrogênio é quem, gente? O nitrogênio, está aqui, ó. O nitrogênio. O nitrogênio é um antigo 5A. O nitrogênio é o moderno grupo 15, professor. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, aqui que o senhor disse, ele tem 5, a natureza vai dar uma chance de ele chegar a 3. Então, a 8, né? O subconsciente, a natureza vai dar uma chance de ele chegar a 8, preencher o octeto. Então, ele deve ter 3 quem? Desemparelhado, né? Ele tem um total de 5. Se eu dou 3 desemparelhados, ele compartilhar 3, ele chegará a quem? A 8. Certo ou não? E é verdade. O nitrogênio tem 2 elétrons aos pares e 3 desemparelhados. Certo ou não? Um emparelhado, 3 desemparelhados. Se eu compartilho esses desemparelhados com espíritos que, turma, contrários, eu terei, né, um equilíbrio entre a força de repulsão eletrostática e a atração magnética e uma belíssima, de uma tríplice o quê? Ligação. Eu vou adiantando para você, ligação fortíssima. Em termoquímica, a gente vai ver que para quebrar uma ligação dessa, próxima hora da gente, né, eu tenho que gastar muita energia. Né? Por quê? Quanto maior o número de ligações entre átomos, mais forte fica, né? Fica mais resistente para você quebrar, né, e ter esses 2 átomos separados. Muito bem. Professor, tranquilo. Vamos adiante, professor. O senhor poderia colocar uma outra família? O senhor poderia colocar ainda os carcogênios ligados a hidrogênios? É bom. O senhor poderia colocar halogênio ligado a hidrogênios? É bom. E ligações químicas é fácil, porque basta o primeiro exemplo ser entendido bem, você entende o resto. Eu vou preferir os halogênios para começar. Vejam bem. Para começarmos, eu vou colocar halogênio, está aqui, com hidrogênio. Muito bem. Vamos ver. Vamos lá, turma. Família dos halogênios, flúor, cloro, bromiodo. Pessoal, não se engane aqui. Professor, eu compro lá para a piscina, mas o cloro que eu compro é sólido. O cara diz cloro para a piscina, mas eu compro é sólido. Gente, aquilo ali é o hipoclorito, cloreto de quem? De cálcio. Ele está sólido ali, a gente chama de cloro estabilizado. Está sólido, mas em água, quando se dissolve, ele forma cloro gasoso. Né? Porque seria inconveniente vender o cloro gasoso. O cloro gasoso é um asfixiante. Você compraria um cilindro de cloro gasoso, vazaria, é um risco muito grande a venda, a comercialização. Né? Mataria muitas crianças, principalmente. Né? Um vazamento pequeno vai causar alergia, causar asma nas pessoas. Né? Então se vende ele estabilizado, sólido, mas na piscina, ao se dissolver, vai liberar quem? Cloro, porque o cloro é gás, não se esqueça. Flúor é gás, né? E o bromo é quem? Gente, líquido. O iodo é quem? Sólido. Iodo tem uma propriedade muito curiosa, por isso que a família que eles gostam muito para o vestibular. O iodo é um não metal que brilha feito metal, por isso que ele é chamado de iodo metaloide. Oide quer dizer que tem quem? Forma de metal. O aluno disse, o professor na sala me deu que iodo era um não metal, e o cara está dizendo aqui, falando em metaloide, o que é isso? É porque ele brilha, tem uma propriedade dos metais que é o brilho, né? Tão intenso, que lembra os metais, e não é, ele é não metal. Então aprendam que em química aparece de tudo, tem que ficar ligado. Muito bem, vamos para cá. Professor, eu estou curioso para essa família, porque ela é muito importante, ó. Os halogênios ligados a hidrogênio. Nós vamos formar, ó, gases importantes, e que esses gases em água, olha que BUF perigosíssima, gente. Isso aqui são todos gasosos. Mas em água eles se dissolvem e liberam quem? H+, eles tornam-se quem? Ácidos. É interessante, né? Esse aqui é um fluoreto de hidrogênio, um ácido. Mas em água se dissolve e libera quem? H+, né? Quem libera H+, segundo quem? Brush de Lawrence, são quem? Gente, ácidos, né? Muito bem. E aqui, professor, as ligações como serão? Vamos ver. O hidrogênio só tem um elétronzinho magro, raquítico, anêmico, pálido, verminótico na sua última camada. Os halogênios têm quem, gente? Os halogênios têm quem? 7 elétrons. E agora, como faremos o casamento, a união? Tranquilíssima. O flúor tem um que é desemparelhado, eu compartilho com quem? Com o hidrogênio. Rodeando o flúor, eu preenchi a regra de quem? Do octeto. 8 elétrons, sua última quem? Camada. Professor, e o hidrogênio?
O hidrogênio está imitando quem, gente? O hélio. Regra de quem? Do odento. Aí vocês vejam hoje, né? Em ligações químicas, vocês achavam que era um assunto difícil quando eram garotos, agora facílimo, né? Porque, ó, se eu expliquei o HF, já está explicado. HCl, HBr e HI. A mesma coisa, né? O cloro tem quem, gente? 7 elétrons, na última o quê? Camada. O hidrogênio tem 1. 7 ou não? Resultado: compartilhamento de elétrons de espíns contrários. Mesma resenha. Preencheu o octeto, preencheu quem, gente? O duodeno, né? Então agora é uma repetição. É uma repetição, turminha querida. Está aqui, ó, o bromão, né? O bromão compartilha com o hidrogênio. Novamente, ligação covalente normal. Vamos para cá, turma. Iodo. Mesma resenha, né? Muito bem. Professor, realmente é tranquilo. Professor, o senhor poderia fazer essa mesma brincadeirinha, dar um tempo para vocês anotarem, porque vocês têm direito a pause, não é? Tem direito a um pause, um pijaminho de bolinha, assistindo a aula tranquilo, né? Mas, vamos adiante, né? Vocês têm direito a pause aí. Então, ó, eu vou passar para outra família. E muito importante, professor, esta é a mais importante. Essa é uma preferida mesmo, professor. Está aqui, ó. Eu vou trabalhar agora com os calcogênios. Quem são os calcogênios? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e quem? E polônio, né? E hidrogênio. Mas eu acho que a combinação vai ser diferente, a proporção. Vamos ver. O oxigênio é calcogênio. É o antigo grupo 6A, é o moderno grupo 16. Tem 6 elétrons em sua última o quê? Camada. Então, se ele tem 6, ele tem quem, gente? Se ele tem 6, ele tem quem? 4 aos pares, e a natureza lhe dá uma chance. 2 desemparelhados. Porque com 2 desemparelhados ele pode compartilhar 2 e chegar à regra do octeto. Preencher 8 elétrons em sua última o quê? Camada. Certinho? E é verdade. Mas o hidrogênio só tem um elétronzinho magro, raquítico, anêmico, pálido, verminótico. Está aqui, ó. Eu compartilho. Eita, professor, mas o outro, o oxigênio, está reclamando que tem um elétron ainda desemparelhado. Mas nós temos mais hidrogênio, gente. E agora, por isso que a molécula da água é quem, gente? H2O, né? O oxigênio tinha 2 elétrons emparelhados, eu tinha 2 hidrogênios, cada um com um elétron desemparelhado. Eu posso formar essa belíssima dessa molécula. Mas, professor, o senhor está dando já a geometria? Já estou aproveitando, já ganho tempo. Eu dando a geometria dessas moléculas, quando chegarmos em geometria, já temos 70% visto. Professor, por que o senhor colocou este ângulo aqui? Prove para a gente. Vou provar, turminha querida. Primeiro, ó, esse ângulo é de 109 graus, 104 graus e 30 minis. A gente aproxima para 105 graus, aproximadamente 105 graus. Muito bem, agora prove por quê. Gente, aqui eu tenho vários fatores, né? Quando eu era fera em 1901, eu pensei que as moléculas ficassem linear, mas não pode. Vocês estão esquecendo quem aqui, gente? Ó, um par de elétrons, olha, tem repulsão com quem? Com este outro par de elétrons, tem ou não tem? Tem repulsão com este par de quem? De elétrons, é ou não? O máximo que se conseguiu aqui foi este ângulo, porque ainda tem uma repulsão entre quem? O próton do hidrogênio com o próton do outro hidrogênio, tem ou não tem também? Tem. Então esse aqui foi o máximo, né? Os químicos na França, na linguagem de química francesa, eles costumam de chamar isso aqui de efeito orelha de coelho. L'effet l'oreille du lapin, né? Poxa, lapin é coelho em francês. L'effet, efeito, l'oreille, l'oreille é orelha. Efeito orelha de coelho. O que é isso? Aqui lembra as orelhinhas de um coelho. É ou não é? É ou não? Não é? Então há uma repulsãozinha entre quem, gente? Entre esses pares de elétrons. Na realidade, isso aqui, esse efeito orelha de coelho, ele é mais usado em açúcares, né? Aqueles oxigênios dos açúcares. Mas ele transmite por questão de didática, né? Para o aluno assimilar, associar alguma coisa, nunca esquecer isso. Eu estou chamando também de efeito, né? L'oreille du lapin, efeito orelha de coelho. Muito bem, professor, o senhor convenceu a gente. E tem um detalhe, professor, já estou vendo o futuro. O átomo de oxigênio é menor do que o enxofre, né?
ele tem Z igual a 8, o enxofre tem Z igual a 16. Né? O oxigênio tem Z igual a 8, o enxofre tem Z igual a 16. O raio vai aumentando, lá não vai? Vai. Nos grupos ou famílias não tem quando morrer, o raio aumenta. Né? O raio aumenta porque você tem uma quantidade de elétrons a mais, vocês vão ter novas camadas sendo formadas. Né? Resultado, gente, se o enxofre já tem um raio maior, professor, e agora essa ligação, como será? Bora ver? Bora. Vamos colocar os parizinhos de elétrons do enxofre, vamos compartilhar a proporção vai ter que ser a mesma. O enxofre tem quem, gente? O enxofre tem 6 na última camada, 2 emparelhados. A mesma resenha. As famílias têm propriedades semelhantes. Todos terão 6 na última camada. 4 aos pares e 2 emparelhados. Professor, o senhor diminuiu o ângulo. O senhor me colocou um ângulo de aproximadamente 93 graus. Oi, por que o senhor diminuiu agora o ângulo um pouco? É porque a repulsão vai diminuir? Porque o enxofre já é um átomo maior. Em sendo maior, esses hidrogênios vão ficar mais longe. Né? Ao ficarem mais longe, o que é que vai acontecer? Já não terão tanta repulsão. E o ângulo já cai para 93 graus. Professor, coloca logo o selênio para eu ter uma ideia disso. Oxigênio, enxofre, selênio. Gente, com o selênio, nós já teremos em torno de 90 graus. Aproximadamente 90 graus. Porque o selênio já vai ter um raio maior do que o enxofre. O telúrio, já vamos cair para 89 graus. Olha para aí. Eita, por que já não tem tanta repulsão? Já estão encostados. Porque o telúrio é muito grande, gente. À medida que eu vou usando isso aqui, vocês viram em tabela periódica o quê? Vocês viram em tabela periódica que, por exemplo, se eu tenho aqui, aqui eu tenho flúor, cloro, barão, iodo e asfalto. Aqui eu teria oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Vocês se lembram? Esse aqui é o primeiro período. Os seus elétrons só ocupam uma camada. Quem está no segundo período, seus elétrons ocupam 2 camadas. Quem está no terceiro período, seus elétrons ocupam 3 camadas. Quem está no quarto período, seus elétrons ocupam 4 camadas. E assim sucessivamente. Numa sucessão sucessiva, sem cessar incessantemente. Então, quem está aqui, no sexto período, 6 camadas, seus elétrons vão ocupar. Então, eu não posso comparar enxofre com selênio, nem selênio com telúrio. O selênio vai ocupar 4 camadas, seus elétrons vão ocupar 4 camadas. No telúrio, 5 camadas. Então ele tem um raio maior. Então esse ângulo dá o que também, gente, cada vez mais diminuir. Né? No telúrio, eu já poderia colocar aqui ao lado do telúrio, eu já chego aproximadamente a 89 graus. Certinho? Muito bem. Eu já chego aproximadamente a 89 graus. Então, professor, isso aqui eu poderia chamar de uma molécula do tipo AX2. AX2, agora o A tem par de elétrons. Tem ou não tem, gente? Tem. É bom guardar com uma letra assim, porque daqui a algum tempo eu vou mostrar molécula do tipo AX2 sem par de elétrons. E aí a história será outra. Eu tenho tempo ainda. Professor, mostre até aí para a gente. Vou mostrar. Dou um pequeno time para vocês anotarem, né? E eu já vou mostrar uma molécula do tipo AX2 sem par de elétrons para vocês. É possível. E aí o ângulo será diferente. E vocês vão concordar. Vamos para cá. Pronto. Muito bem. Né? Pode colocar até a frase se quiser. Quanto maior o raio do átomo, né, menor será o ângulo, né, entre suas valências. Né? Sendo o átomo grandão, né, essas valências esses elétrons são bem distantes um do outro, não terão tantas repulsões. Né? Quanto maior o raio do átomo, menor a repulsão entre suas valências. E obviamente isso vai diminuir o ângulo. Muito bem. Vamos para cá. Professor, estou curioso para uma molécula do tipo AX2 sem par de elétrons. Bora ver. Turma, onde é que está o berílio, professor?
berílio é um alcalino quem, gente? Poderoso. Ora, berílio, magnésio, cálcio, estronço. Professor, acho que o senhor se enganou. Berílio é metal, professor. Gente, química aparece de tudo. O berílio vai sofrer um fenômeno de hibridização, que a gente vai ver logo a seguir. E ele vai ter ligações covalentes. Gente, o berílio até com flúor, ele forma uma percentagem de ligação iônica. Ele forma, é um exemplo que nos fornece muitas exceções. É um exemplo que nos fornece muitas exceções. Isso foi bom para lembrar que o berílio é turbulento, né? Vai dar muita exceção. Vocês têm que ter cuidado com o berílio quando aparecer nos exames de vocês. Preste atenção. Professor, se ele é 2A, ele vai ter quem, gente? 2 elétrons quem? Na última camada. Certo ou não? Ele tem 2 elétrons na sua última camada. É verdade. Aí, ó, se eu compartilhar agora com hidrogênio, eu compartilho um elétron com hidrogênio, compartilho outro elétron com hidrogênio. Professor, e ele só tem 2 na última camada. É diferente de um oxigênio que tinha 6 na última camada. 4 aos pares e 2 empregados. Ele só tem esses 2 mesmo. Aí vem a lógica. Aqui, gente, qual é o melhor ângulo? Eu não tenho repulsão de ninguém aqui, porque ele só tem 2 elétrons na última camada. Então qual é a lógica? Qual é o melhor ângulo para quem, gente? Para o hidreto de berílio. Se o berílio não tem elétrons em volta para causar repulsão, o melhor ângulo possível vai ser quanto, gente? 180 graus. Ela é uma estrutura que, gente, linear, né? Ela é linear. Essas outras nós chamamos de angulares. Tem lógica, né, gente? Elas são angulares, né? Elas formam um ângulo. A água é angular, né? O H2O. O H2S também é angular, né? O H2SE é angular. E assim sucessivamente. Aqui, ó, linear, porque o berílio só tem 2 na última camada e acabou-se. Certinho? Então, ó, aí, professor, daquele símbolo seu que vai ajudar a gente mais adiante. Essa molécula é do tipo AX2. A é o berílio, o X são quem? Os hidrogênios. 100 pares de elétrons, ó. 100 AX2, 100 pares de elétrons. A estrutura é quem, gente? Linear. Então, vocês terão direito a dar o pause de vocês a hora que quiserem. Muito obrigado pela atenção de vocês.